noite para quem está aqui ao vivo, bom dia para quem está assistindo essa live numa manhã, boa tarde para quem está assistindo essa live na tarde. Hoje nós vamos conversar sobre nossos medos, nossas travas. Eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, professora, há mais de 30 anos ouvindo, ajudando pessoas, uma caminhada de 15 anos na vida religiosa, sempre em sala de aula, com professores, com pais, com alunos, com famílias. E hoje sentindo o chamado de estar mais de perto ajudando essas pessoas, ajudando as pessoas que estão ao meu lado nesse momento no planeta, que estão aqui comigo para evoluir. E hoje nós vamos conversar sobre algo que às vezes é um tabu, às vezes é olhado como cotidiano, como tão normal, mas não é normal. Não é normal a gente viver com medo. Não é normal a gente viver travado. Não é normal a gente não conseguir se sentir em paz com a gente mesmo e a gente não conseguir dar o melhor da gente. Oi Maria, gratidão linda, que bom te ter aqui. Legal, bem-vinda. Vai mandando essa live para quem você conhece, suas amigas, pessoas que de repente de coração você sabe que estão sofrendo por medos, por travas, por bloqueios emocionais e de repente essa live pode ajudar. Gratidão, Maria, que bom. Enquanto o Instagram vai avisando também que estamos começando, eu vou colocar uma música que remete ao meu tempo de juventude, né? Não é saudosista, tá? É só porque a letra traz uma inspiração. Oi, Veri, tudo bem? A letra traz uma inspiração para nós, sobretudo para quem é da minha geração, né? Para quem nasceu ou viveu a adolescência nos anos 80. Meu coração bateu sofrendo em silêncio. Me deu vontade de pedir, não vai embora. Deu medo, né? Que experiências que você tem e você traz consigo que deu medo? Quando te dá medo? Que medos que você tem? Essa noite vamos olhar para os nossos medos. E com a técnica da EFT, nós vamos tratar de ressignificar esses medos. Porque isso é possível. Nós vamos ressignificar os medos. O que você faria se você soubesse que existe uma técnica que em meia hora, 40 minutos, bem aplicada, você consegue diminuir, se não quase eliminar algum processo de medo, de trauma, de trava, de frustração, de insegurança. O que você faria? Né? Eu abracei, fiquei sabendo e abracei, porque escolhi viver liberta das minhas questões emocionais e das minhas travas. Claro que aqui remetendo, né? Olha a confiança, pode o céu desabar, só não pode morrer. E aqui eu trago então por um caminho de autoconhecimento, só não pode morrer o meu amor por mim mesma, né? Porque o amor pelo outro, ele transmuta, ele modifica, né? Não dá para dizer que melhora ou piora, né? Porque na terapia e no autoconhecimento, na autorresponsabilidade, não existe pior ou melhor. No autoconhecimento e na autorresponsabilidade, existem processos de evolução. A gente vai se melhorando sempre, ou a gente vai se modificando. Então não existe pior ou melhor.
E claro, quem viveu experiências de relacionamentos frustrados, quem viveu experiências de rejeição, é lógico que provavelmente carrega no peito essa dor, como se tivesse perdido, né? Mas num caminho de expansão de consciência, a gente entende que a pessoa vem até nós para nos ensinar ou para aprender. Quando esse processo acontece, quando esse ciclo se fecha, essa pessoa vai. E aí, lógico, pelas nossas culturas, às vezes a gente fica vibrando no negativo, porque eu perdi. Mas se a gente quer o autoconhecimento e se a gente busca uma expansão de consciência, a gente consegue entender que essa pessoa chegou para somar e eu sou infinitamente melhor porque essa pessoa passou pela minha vida. Mas ela não precisava mais ficar. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E abrem-se outros ciclos. Claro que de repente você vai dizer, Isa do céu, e a família como fica? Então você é adepta da separação? Não, eu não sou adepta de nada. Eu só tenho compromisso com a felicidade, a minha e a sua. E junto dessa palavra felicidade, que está tão rotulada já, eu diria e assumo aqui que eu tenho compromisso com a minha paz interior o tempo todo. Eu tenho compromisso com a tua paz interior o tempo todo. Eu tenho compromisso com a paz interior das minhas clientes, dos meus clientes. Tá? Essa é a minha bandeira. A paz interior é possível o tempo todo. Por quê? Porque nesse caminho de autoconhecimento a gente aprende a administrar diferente os processos negativos, os processos mais difíceis, os processos que nos exigem mais. Olá, Gi, tudo bom? Olá, Rose, tudo certo? Olá, Ana Lu, gratidão, que bom que você está aqui direto de Londres, minha querida. Gratidão, amada, olha ali. Que delícia! Muito bom. Vão avisando seus amigos, suas amigas, a comadre, a amiga que de repente está passando por momentos difíceis. Lili, gratidão, obrigada por estar aqui. Boa noite, querida. E já vamos entrando no assunto e eu gostaria que você deixasse aqui, colocasse aqui no chat para mim, quais são os seus medos? Olha para os seus medos. De que você tem medo? Dá uma olhada para a sua vida, faz um panorama assim da sua vida, do seu dia a dia, da sua família, do seu trabalho, das suas escolhas, dos seus sonhos. Do que você tem medo? Coloca aqui para mim, me ajuda a pensar. Que medos que você já viveu, talvez já ressignificou, talvez já melhorou, mas talvez ainda estão instaurados em você? Fica tranquila que eu não vou dizer aqui, tá? Pode escrever ali, vai ficar só para mim e para quem tá aqui presente ao vivo na live, né? Mas depois gravado não fica, não vou dar nome, fica tranquila, tudo certo, tá? Que medos que você tem? Que medos te perturbam? Que medos nessa vida você teve que enfrentar? E aí, junto desses medos, provavelmente, muito provavelmente, as travas foram se instaurando. Do que você tem medo? Medo do novo? Medo da solidão? Medo de ser traída? Medo de morrer e deixar os filhos? Forte isso para quem é mãe, né? Medo da doença? Medo do enfrentamento, da briga, da discussão, do bate-boca? Medo de se frustrar, às vezes num relacionamento, né, a gente entra de cabeça ou não entra porque tem medo de se frustrar, porque talvez já viveu um relacionamento. Medo do futuro, o que virá. Que mais? Medo que se instaure essa ansiedade que você sente todos os dias para sempre e aí você não tem mais paz. Medo das brigas, medo do relacionamento tóxico. Que medo você tem em você? Medo de não se encontrar? Medo de ficar pipocando a vida toda sem encontrar algo que te faça reverberar o coração? Quais são os teus medos? Deixa dito aí para mim. Medo de perder alguém que você ama? Medo do quê? Medo de um acidente?
medo de que pegue fogo sua casa, medo de perder o seu esposo, medo de adoecer. Que medo você tem? E eu convido você agora para pegar um papel, pegar uma caneta e escrever esse medo. Escreva esse medo ali no seu lado, tá? Deixa ali no ladinho de você. Depois no final, né, metade em diante, enfim, nós vamos fazer algumas rodadas de EFT para limpar esses medos. Então você vai estar pegando carona no processo da EFT, né? Nós vamos nos dar carona mutuamente, uma carona positiva de ajuda e de autoajuda, e nós vamos estar trabalhando esses medos, ok? Então escreve ali, ó, medo do futuro, medo de morrer, medo de morrer e deixar os filhos. É forte isso, né? Coloca ali no ladinho de 0 a 10, se você pudesse dar uma nota pela intensidade desse medo, coloca ali no ladinho de 0 a 10 que nota que você daria, considerando 10 esse medo muito grande, gigante, e 0 esse medo inexistente. Então olha para esse medo, olha para o seu medo. Oi Silvana, tudo bem minha linda? Olha para esse medo ou para esses medos que você escreveu e coloca ali no ladinho que nota que você dá nesse momento para esses medos. Olha para esse medo do novo, olha para esse medo da solidão. De repente o seu medo é ter que recomeçar. De repente o seu medo é medo da velhice. É verdade, tem gente que tem medo da velhice. Como é que vai ser quando eu chegar na terceira idade? Como é que vai ser se eu ficar dependente de alguém? Os filhos vão me cuidar, não vão? O medo de ficar sozinha, seja por parceiro, né? Parceiro me deixar, me trair, ou então os meus filhos, a síndrome do ninho vazio que a gente chama, os filhos crescem, vão fazendo suas escolhas e de repente eu fiz tudo por eles e eu fico com medo de ficar sozinha, né? Deles irem e de eu ficar aqui abandonada, medo do abandono. Muito comum nos nossos corações esses medos. Olha para você, olha para o seu medo, para os seus medos e escreve ali, tá? Deixa ali no ladinho. Que nota que você dá para esse medo? Considerando 10 esse medo gigante, intenso, imenso, que chega a te travar só em pensar, e 0 esse medo inexistente. Que nota que você dá para esse medo? E de novo a musiquinha, olha para isso e deu medo, como Leandro e Leonardo cantam, né? Deu medo. Se a gente for olhar a formação do ser humano, a formação do nosso consciente, do nosso inconsciente, dos nossos pensamentos e sentimentos, como são gerados os medos? De onde vêm os medos? Tem pessoas que confundem o medo com instinto de sobrevivência. Atravessar uma rua quando vem um carro, você não faz isso, eu não faço isso, não por medo. Pular num rio, num açude, entrar no mar, se eu não sei nadar, se eu não tenho segurança, isso não é medo. Isso é instinto de sobrevivência, né? Se eu não tenho segurança de onde eu estou ali, eu posso estar colocando em risco a minha vida. E aí, se eu fizer isso, é burrice, né? Então, não é medo isso, é instinto de sobrevivência. Vamos desde cara separar esses dois conceitos, ok? Então, o que é medo? Medo é eu ter que enfrentar alguma situação que é possível para o ser humano, que está dentro do possível do ser humano. E por algum motivo emocional, espiritual, energético, físico, mental, consciente ou inconsciente, me trava. Eu não consigo, me dá taquicardia, eu fico mal, fico em desespero, enfim. Cada uma tem as suas formas de manifestar esses medos, né? Eu fico vermelha, eu, Isabel, né?
toda a vida. Eu fico vermelha diante do medo, assim. Me vem já de cara o medo. Eu já mostro para todo mundo que tá me olhando que eu tô com medo, né? E cada uma reage de um jeito. Ó, medo de altura, 8, boa. O medo da altura. Então, você olhando para esse medo, provavelmente na infância, é difícil a gente saber, obviamente, conversando com os nossos familiares, ou então fazendo um processo de regressão, um processo de hipnose, a gente consegue descobrir. Lá na infância, como é que eu me relacionava com esse medo? Provavelmente, em muitos casos, esse medo não existia. Em alguns casos, esse medo existia, porque a gente pode ter adquirido esse medo no ventre materno. Dependendo da experiência que a nossa mamãe fez nos meses em que estivemos lá com ela, considerando que tudo o que ela vive, tudo o que a mamãe vive, o feto vive também. Mas com um porém, abre parênteses, o feto vive interpretando a seu modo, porque ele não está conectado com a mente da mamãe. Ele está conectado com as sensações da mamãe. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Uma mamãe engravida e de repente ela não estava esperando, de repente não era o melhor momento, talvez estão um pouco endividados na família, ou então não casaram ainda, um relacionamento fora do casamento, ou então estão namorando recentemente e daí ela ficou grávida, enfim, várias hipóteses podem acontecer. Esse feto logo, ele vai perceber que quando a mamãe lembra dele, quando a mamãe lembra do bebê que está ali na barriga, a respiração da mamãe começa a ficar curta, automaticamente a oxigenação do ventre, do útero, não é mais a mesma, automaticamente o útero começa a esfriar, as paredes do útero começam a ficar mais rígidas, porque o fluxo sanguíneo começa a diminuir por conta de todo esse quadro anterior, e logo o bebê se dá conta. Quando a mamãe lembra de mim, ela tem todo esse processo, e aqui fica frio, aqui fica ruim, a mamãe não gosta de mim, eu estou causando um problema para a mamãe. Toda vez que a mamãe lembra de mim, ela fica ansiosa ou sei lá o que, do jeito que ele interpreta. E eu sinto aqui dentro, eu acho que eu não cheguei em boa hora. A mamãe não gosta de mim. A mamãe está me rejeitando. Não é que a mamãe está rejeitando. São coisas naturais. Quem é mamãe sabe, tô vendo aqui a maioria que está aqui, né? Já viveu a experiência da maternidade, vive a experiência da maternidade, né? Então sabe que quando a gente gesta, questão hormonal mexe muito com a gente fica muito sensível, mas também questões externas, do tipo, estávamos esperando, não estávamos tentando ter bebê, não estávamos, e de repente a gente leva um choque, leva um susto, ok, a gente se recupera e a gente toca a ficha, e nossos filhos estão lindos, maravilhosos, né? Uns bem crescidinhos, outros menores, comadre Paula, gratidão, linda. Então, a gente percebe o quanto eles são os nossos tesouros, mas eles estando lá dentro e dependendo da experiência que nós vivemos, quando eles chegaram em nosso ventre, eles podem ter interpretado algumas situações. E tá tudo bem, com todos os bebês é assim. Conosco lá na barriga da nossa mãe também é assim. Então, os nossos medos podem ter sido gerados lá, na barriga da nossa mamãe, tá? Quando nós estivemos lá. E alguns medos a gente pode ter reforçado ou pode ter adquirido depois do nosso nascimento. Por exemplo, o medo de altura ali. O que pode ter acontecido? Geralmente a criança, ela explora o mundo. Então pode ter acontecido dela estar subindo em algum lugar, até num parquinho, aquele sobe-sobe de brinquedo, de brincadeiras, e de repente a criança caiu. Ela fica como ela pode ter interpretado dentro dela o subir, o estar lá em cima me causa insegurança, eu posso me machucar.
Se isso foi guardado no inconsciente e foi alimentado em larga escala, 5 vezes, 10 vezes mais, pode até em um determinado momento se tornar traumático. O trauma pode ter sido gerado no momento da queda, ou então pode ter sido gerado depois, com o passar da vida, que foi alimentado, tá? Porque todo processo negativo, ele é causado por um forte impacto emocional, ou então um processo de repetição, vários meses, vários anos. Por isso que eu digo para as minhas clientes que quantos anos você tem? 45. Não te preocupe, você não vai precisar de 45 anos para se livrar, para se libertar de todas essas dores emocionais, dessas tristezas, dessa vibração negativa que você está vivendo, dessa escassez que você está vivendo, dessa ansiedade, dessa falta de paz que você está vivendo. Não vai precisar todo esse tempo de vida. E aí a gente vê ali a necessidade da cliente, da pessoa, conforme a sua história, conforme o que a cliente me traz, a gente vê 6, 8, 10 sessões, às vezes, são suficientes para a gente se libertar totalmente ou quase totalmente dessas dores emocionais, desses medos emocionais, que geralmente são eles que causam em mim e em você as travas. O que são essas travas? O que é uma trava na vida? Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não consigo. Eu gostaria muito de ser uma terapeuta, mas eu tenho vergonha das câmeras, eu procrastino, eu não quero estudar, meu ambiente familiar não deixa, minha família não me apoia, enfim, são todas travas, verdadeiras ou não, não importa, para o meu inconsciente, para o meu consciente, para minha mente, elas são verdadeiras. Okay? Então, a trava nem sempre é física. Aliás, a maioria das travas não são físicas, né? Porque, como diz o ditado, quando eu quero, eu acho uma maneira. Quando eu não quero, eu acho uma desculpa. Então, às vezes, o não querer não é porque eu não estou afim, eu até gostaria, mas eu tenho medo. Eu acho que eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho vergonha, eu tenho baixa estima, me disseram que eu não sou competente, me disseram que minha voz é fanha, me disseram que, enfim, eu carrego dentro de mim, no meu inconsciente, que eu sou burrinha, que eu não consigo raciocinar direito, que eu não consigo ler direito. 1000 desculpas ou autossabotadores. Na terapia a gente não chama de desculpas, na terapia a gente chama de sabotadores ou autossabotadores e podemos chamar também de travas. Situações emocionais que me bloqueiam, medos emocionais que me bloqueiam e não permitem ser o que eu quero ser, não permitem ser a minha melhor versão. Isa, gratidão, minha linda, um beijo. Cláudia, grata, olha ali outra prof, né? Na lida da vida, enlouquecida como profs e ainda buscando autoconhecimento. Gratidão. Energias libertas, se eu não me engano, é um colega nosso da IFT, né? Não vou arriscar o nome para não dar o nome errado, mas eu acho que eu sei, é um colega nosso. Gratidão, vamos libertar essas energias. Gente, para nós continuarmos o nosso papo, mais algum medo? Quem chegou agora? Coloque ali, deixa no chat ali, qual é seu medo? Quais são os seus medos? Olhe para a vida, do que você tem medo? O que na vida que te faz vibrar no medo, que te gera ansiedade, que te gera talvez pânico, né? Um medo mais consistente, ou medo... Mateus, verdade, Mateus, desculpe aí, querido Mateus, é nosso vizinho aqui, né? São Leopoldo, gratidão. Isso aí, olha ali, ó. Gratidão, Mateus, por estar aqui com a gente. O que mais, então? Que medos, que situações que te travam, que não te permitem ser o que tu quer ser, que não te permitem ser a tua melhor versão. Escreve aí, daqui a pouquinho já vamos fazer uma rodada para esses medos, ó, show, tchau medo. E outra coisa que eu quero trazer para você hoje, fica até o final, é um pacto.
um pacto com você mesma, um pacto com você mesmo. Pela programação neurolinguística, pelo processo de regressão e reprogramação, eu vou trazer para você um pacto com você mesma, para que você se resgate, para que você se encha de energia, para que você se revigore. E se os seus medos vieram de situações do passado, se os seus medos vieram de experiências com pessoas do passado, se os seus medos podem ser do tipo, tenho medo de ser rejeitada, porque eu já vivi a experiência da rejeição. Priscila, gratidão, minha linda, por estar aqui. Merlin, gratidão, um beijo, gata. Temos que conversar, né, terapeuta de mão cheia, fazer algumas lives juntas, né, meu amor? Tá convidada. Se tiver interesse, faz contato comigo no privado para a gente fazer alguma live juntas aí. Tu tem muito para agregar e para a gente crescer e se ajudar nesse universo de Deus, né? Cada dia ser melhor e o mundo ser melhor. Muitas vezes esses medos, eles estão atrelados a pessoas. Geralmente, os medos que vivemos, os medos que experienciamos, estão atrelados a experiências que outras pessoas nos proporcionaram. E aí eu quero trazer um elemento para você pensar, tá? Eu sei que toda vez que eu falo isso, depois no privado tem algumas pessoas que me dão umas alfinetadinhas. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem e eu respeito o jeito de pensar de cada um, tá tudo bem. Mas só pensa sobre isso que eu vou te falar, tá? Olha só, toda vez que você age, pensa comigo, toda vez que você age, você vai ter uma ação, seja por uma palavra, por um pensamento, por um gesto, por uma decisão. Quando você age, se você soubesse que você vai errar nessa ação, você agiria? Não, né? Tenho certeza que não. Tenho certeza que todas vocês que estão aqui, vocês todos, eu digo todas porque a maioria, tá, Matheus? Me perdoe, meu nicho é mulher, mas todo mundo bem-vindo, tá lindo? Então, querido, então assim, ó, tenho certeza que se você soubesse que você está errando, que você erraria, você não agiria assim, certo? Você e 100% da humanidade. Todas as pessoas, eu, você e todas as pessoas, lá dentro da gente a gente quer acertar. Lá dentro da gente a gente quer ser aceito. Lá dentro da gente a gente quer ser amado. Lá dentro da gente a gente quer ser acolhido. Todas nós, 100% da humanidade. E aí de repente você me pergunta, Thaisa, então me explica por que aquele cara me largou as patas. Me explica por que aquele cara me deixou. Me explica por que o meu pai me abandonou e nos deixou. Me explica por que a minha mãe não me quis. Aí é que vem o processo terapêutico. Provavelmente, muito provavelmente, pelas situações emocionais dessa pessoa, fez com que ela agisse desse jeito, acreditando que era a melhor coisa a se fazer. Então, mesmo sendo uma dor para mim, causou dor para mim. Por quê? Porque foi o jeito que eu interpretei. Ok? Por exemplo, eu já trabalhei muito dentro de mim alguns processos de rejeição. Quem não, né? Quem nunca? Eu sou a quarta de 4 filhos, 3 meninos e eu. Minha mãe agricultora, meu pai agricultor, nós escadinha. E eu lembro na minha infância ficávamos em casa, no inverno dentro de casa, no verão fora pela casa brincando. E a mãe e o pai, eu tenho a imagem deles, o pai sempre na roça e a mãe na roça, atrás dos animais, na lavoura, fazendo pasto, limpando a casa, fazendo comida, lavando roupa. Quando é que a mãe tinha tempo para um colo? Sabe quando a mãe tinha tempo para um colo? Quando ela tirava os nossos piolhos. Aí eu ganhava colinho da minha mãe. Cara, vocês não vão acreditar, mas isso me veio agora. Verdade, me veio uma imagem de eu sentada no colo dela e ela tirando meus piolhos.
Será que era por causa disso que eu pegava tanto piolho? Toda a infância eu vivi empiolhada, tanto é que na escola os meus colegas me chamavam de piolhenta. Um processo inconsciente. Provavelmente por causa disso, porque a minha mãe, com eu no colo, me tirando os piolhos, ao menos eu tinha um pouquinho de afeto, de carinho e de colo. Claro que eu tive que trabalhar tudo isso. E como é que eu interpretei? Eu fui rejeitada pela minha mãe. Mas será que ela me rejeitou? Conversando com ela, se eu estivesse no lugar dela, inclusive, eu não teria aguentado a metade que ela aguentou. E ela aguentou firme por nós e dava conta da lavoura, dos animais, fazia pasto todo final de tarde, casa, roupa, louça. E não era como agora eu vou lá no mercado e pego tudo. Era, tu quer comer uma carne, vai matar a galinha. Tu quer comer um porco, vai matar o porco. Mas antes, para matar o porco, tinha que dar pasto, comida para o porco, tinha que alimentar o porco. Era assim. Tu quer comer ovo, vai colher os ovos. Ah, tu quer ter o milho para dar para o porco, vai semear, plantar o milho. Tu quer plantar o milho, vai capinar a terra. E isso tudo ela acompanhava. Então, claro que para ela foi muito pesado, foi extremamente judiado. Então, querida, se eu vou dizer isso para ela hoje, mãe, eu tenho uns processos de rejeição, eu me senti rejeitada pela senhora. Ia ser uma punhalada no coração, porque tudo o que ela fez para nós, para a gente ser o que a gente é hoje, para a gente ter o que a gente tem hoje, sobretudo valores, né, morais e emocionais, não é o ter das coisas, né, mas é o ter do nosso alicerce pessoal. Com toda certeza ela fez tudo isso e ela aguentou e ela sobreviveu por amor a nós. Só que como é que ela manifestava esse amor, esse afeto? Não com carinho com o colo. Aliás, eu tenho as memórias que eu apanhava muito na infância, porque as coisas não saíam do jeito que ela queria, porque a limpeza não era do jeito que ela tinha ensinado, porque, enfim, né, todo esse processo de formação que ela teve, que eu tenho certeza que para ela foi muito pior. Você consegue entender isso? Minha mãe não quis me rejeitar. Minha mãe só tinha que dar conta de um processo difícil que era 45 anos atrás, 40 anos atrás. Só que eu interpretei que ela me rejeitou. Tá, gente? Então, o que conta, o que mais pesa, os nossos medos, as nossas travas são resultado da nossa interpretação. Por isso que a terapia é eficaz. Porque se a responsabilidade fosse do outro, por esses medos que você identificou agora, por essas travas que você identificou, por essas ansiedades que você identifica, por essas dores emocionais que você identifica, se o responsável fosse o outro, não teria processo terapêutico que libertasse e limpasse. Porque se o outro, teria que vir o outro aqui para você se libertar? Nunca, né? Só que não, como diz o meu filho Daniel, né? Só que não. Por que a terapia é eficaz? Porque você é a responsável por esse processo emocional negativo instaurado em você. Pode ter sido um outro que causou, pode ter sido uma outra pessoa que causou, mas você permitiu, foi dentro de você, você ajudou na interpretação, você deixou entrar. Por que tem momentos que chega uma pessoa extremamente antipática, passa por você e no máximo você dá uma olhadinha e diz, oh, coitada, dormiu mal, e você esquece. E tem outros momentos que a pessoa passa por você, não dá bom dia, você faz o maior barraco, que é antipática, mas ela acha que é o quê? Ganhou na loteria, dona do mundo, e você fica alimentando aquela mágoa, às vezes para o resto da vida. Quantas mágoas nós temos em família porque o irmão falou tal coisa, porque o outro irmão desdenhou, porque o irmão disse tu não vai ser ninguém na vida. E isso fica reverberando, a gente fica que nem as vacas, né? Ruminando dentro da gente certas palavras que o outro disse. Ou seja, a gente deu poder para essa fala, para essa situação, para essa experiência. A gente deu poder para essa situação que instaurou em nós esse sentimento negativo e a gente continua alimentando esse sentimento negativo. Percebe como você é a responsável por esse sentimento negativo em você? Por isso que a terapia é eficaz. Você olha para esse sentimento negativo, você ressignifica esse sentimento negativo, você ressignifica esse medo, você ressignifica essa dor, você ressignifica esse trauma.
E aí você percebe que eu sou do jeito que sou. Você percebe que você é do jeito que você é. Você percebe que o outro é do jeito que o outro é. E aí nesse processo de expansão de consciência e o processo de autoconhecimento, de autoestima, você começa a se trabalhar para dar para o mundo o melhor de você e não para contentar ninguém. E a pessoa que chega até você é a pessoa que vai te acolher. E se alguma pessoa chega até você e não te acolhe, tenho certeza disso, ela não para muito tempo na sua vida. É um ciclo que se fecha e ela vai. Por quê? Porque você está alinhada a você está alinhada ao seu propósito, você está alinhada à sua essência. Mas tudo isso é necessário esse processo terapêutico para você identificar todas essas dores, de onde elas vieram e ressignificar. Tá bom? Oi, Silvia, gratidão por estar aqui. Boa noite, minha querida. Sendo assim, vamos para a rodada de EFT? Então, ó, você, para quem chegou agora ali, já tem escrito no papelzinho qual é o seu medo, qual é a sua trava, quais os seus medos, quais as suas travas. Escreve aí, ainda dá tempo. Escreve aí no papelzinho quais os seus medos, quais as suas travas. E agora nós vamos fazer a rodada de EFT pensando nisso, ok? Pensando nesses medos, nessas travas que você carrega dentro de você, ok? Então vai lá. Senta numa posição confortável. Solta os seus braços, solta os seus ombros, solta o seu corpo. Convido você para que faça 3 respirações profundas. Inspira, segura um pouco, conta até 4, 5 bem rapidinho. Expira e segura um pouco. E cada respiração você vai soltando o seu corpo, ok? Inspira, segura um pouquinho, solta e relaxa. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Fecha o teu olho, daí você consegue se concentrar em você, dentro de você, como se você penetrasse na tua essência, por lado de dentro. Inspira novamente, segura e solta. Isso. Agora convido você para que você olhe para o seu medo, olhe para esse medo, olhe para esses medos, olhe para essas travas. Diga esses medos, essas travas para você. Pode ser em voz alta. Diga esse medo. Solidão, doença, medo da morte, deixar os filhos, medo de ser traída, medo da rejeição, medo da briga, do enfrentamento, medo do desemprego, medo de viver experiências de frustração, medo de viver todo dia na ansiedade, o medo do futuro, o medo da altura. Olhe para você. E agora, para quem não conhece a EFT, olha para mim. Nós vamos estar batendo nos meridianos com essas batidinhas, o mesmo efeito das agulhinhas na acupuntura. Por isso que no Brasil a EFT é conhecida como acupuntura sem agulhas. Só que a EFT tem um efeito muito mais eficaz. Por quê? A agulhinha só vai ali, ela vai liberando as energias dos meridianos. A EFT tem a fala, tem a ressignificação, a programação neurolinguística. Tudo isso vai transformando você de dentro para fora. Vai sendo muito mais eficaz esse processo de limpeza, de esvaziamento da dor, para poder preencher depois com amor, com gratidão, com leveza, com saúde, com felicidade, com paz. Tá bom? Então vai fazendo o que eu faço e vai repetindo as frases que eu vou dizendo, ok? Ainda que eu esteja vibrando no medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha medo do futuro, ainda que eu tenha medo de morrer e deixar os meus filhos,
Ainda que eu tenha medo da ansiedade, ainda que eu tenha medo de não ser feliz, de não me realizar, de não estar em paz, ainda que eu tenha medo da doença, da solidão e da rejeição, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha medo de altura, ainda que eu tenha medo de alguns bichos, diga o nome do bichinho que você tem medo. Ainda que eu tenha medo do escuro, ainda que eu tenha medo de ser ridícula, ainda que eu tenha medo de não agradar e de não ser aceita como sou, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Troca de ponto, topo da cabeça. Eu tenho medo do futuro. Troca de ponto. Eu tenho medo de morrer e deixar os meus filhos. Troca de ponto. Eu tenho medo da Covid, que eu possa pegar, que a minha família possa pegar, que eu possa perder alguma pessoa que eu amo com a doença da Covid. Eu tenho medo da ansiedade, da rejeição. Eu tenho medo de ser deixada pelo meu parceiro, pela minha parceira. Troca de ponto. Eu tenho medo da altura. Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de grilo, de escorpião. Eu tenho medo de cobra e de sapo. Eu tenho medo dos enfrentamentos. Agora embaixo do braço. Eu tenho medo do desemprego. Eu tenho medo de não conseguir bancar as minhas contas. De novo, mais uma rodada. Eu tenho medo de viver na escassez do dinheiro, na escassez de ideias, na escassez de amor, na escassez de consciência. Eu tenho medo de ser pobre economicamente falando, de coisas, mas também pobre mentalmente, curta, que não compreende, que não ama, que não raciocina. Eu tenho medo da ansiedade. Eu tenho medo da altura. Eu tenho medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer com o futuro. Me dá ansiedade quando eu penso no futuro. Eu tenho medo. O futuro me trava. Eu não consigo fazer nada para que o meu futuro seja melhor, porque eu tenho medo dele. Eu tenho medo de passar necessidades. Eu tenho medo da doença. Fala o nome da doença que você tem medo. Você tem medo de pegar um câncer? Você tem medo de pegar o Covid? Você tem medo de... Diga, do que você tem medo? De que doença você tem medo? Respira fundo. Dá uma olhadinha agora para esse medo de novo. Quem tem medo de altura, Isa que colocou 8. Como é que tá esse medo da altura? Amenizou? Zerou? Tá igual? Para quem tem medo da morte, como é que tá esse medo agora? Suavizou? Para quem tem medo do futuro, como é que tá? Suavizou um pouquinho? Vamos mais uma rodada? Agora faz assim, ó, eu não falei antes. Agora você vai repetindo o seu medo, tá? Eu vou trazendo vários medos, né? Vou trazendo os medos que foram sugeridos aqui, mas você vai dizendo o seu medo. Por exemplo, tenho medo do futuro, medo do futuro, medo do futuro, medo do futuro, tá? Você tá pegando carona nesses medos e você vai dizendo o seu medo, ok? Diz sempre o seu medo, você foca no seu medo, que é o que a gente faz na terapia, né? A terapia não é assim genérico, na terapia
eu vou pegar o seu medo. Nós vamos olhar para o seu medo, nós vamos libertar o seu medo, não o medo da vizinha e da comadre, mas o seu medo. E aí a gente vai ver que imagens que vêm, que ideias que vêm, que memórias que vêm, e a gente vai limpando tudo isso, porque às vezes do medo vem uma memória que te causa ansiedade. Da ansiedade vem outra memória que te causa tristeza, porque veio a memória do pai te batendo. Aí vamos limpar essa memória de tristeza. E assim, quando você percebe, esse evento, talvez, que você viveu no passado, ele está todo extremamente esvaziado. Ele não te causa mais impacto emocional negativo ao lembrar dele. Não é que nós vamos mudar a sua história. A sua história é sua, a minha história é minha, né? Eu não vou esquecer da minha mãe me batendo, por exemplo. Mas com tantas vezes limpando esses eventos, essas memórias que eu tinha dentro de mim, agora eu lembro da minha mãe me batendo, isso não me causa mais impacto emocional negativo, porque eu ressignifiquei dentro de mim. Então isso não me causa mais medo e essas experiências não são mais travas para mim. Eu estou liberta dessas experiências. Então é um pouco isso que a gente faz na terapia. Essa terapia pode ser online, pode ser presencial, ela não é a vida toda, 6, 8, 10 sessões no máximo, a gente consegue verdadeiros milagres para você fluir na paz, fluir na abundância em todos os campos, vibrar na lucidez, vibrar na paz, vibrar num trabalho novo, vibrar num relacionamento novo, vibrar numa leveza do ser, vibrar no encontro com o seu propósito, enfim. Tanta coisa boa acontece dentro de você quando você se liberta das suas travas emocionais, quando você se liberta dos seus medos emocionais, quando você se liberta das suas dores emocionais, ok? Vamos mais uma rodada então. Lembra-se, coloca exclusivamente o seu medo, tá bom? E eu vou estar passando em todos que me foram sugeridos, mas você foca no seu, ok? Ainda que eu sinta medo do futuro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha medo de ser rejeitada, ainda que eu tenha medo das brigas, ainda que eu tenha medo de enfrentamentos, ainda que eu tenha medo da morte, sobretudo se eu deixar meus filhos pequenos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha medo da doença, ainda que eu tenha medo do desemprego, eu tenho medo da altura, ainda que eu tenha medo de aranha, ainda que eu tenha medo de grilo, ainda que eu tenha medo de sapo, de cobra, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça então. Eu tenho medo do futuro. Eu percebo que eu não tenho controle do futuro, isso me gera medo, me gera ansiedade. Eu tenho medo de altura. Eu tenho pânico de altura. Eu tenho medo da solidão. Tenho medo da rejeição. Eu tenho medo da doença, do câncer. Eu tenho medo do Covid. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de perder alguma pessoa que eu amo e ter que enfrentar o luto. Eu tenho medo do desemprego e de passar necessidade, passar escassez, passar fome, não poder pagar e honrar as minhas contas, não poder pagar meu aluguel, pagar minha casa. Eu tenho medo de viver na pobreza. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de não dar certo. Respira fundo. E numa rodada de ressignificação, de gratidão, de positividade, nós vamos fazer a rodada do solta e deixa ir, ok? De novo, batendo nos pontos. Os pontos são sempre os mesmos, tá, gente? Para quem não conhece EFT, para quem tá aqui pela primeira vez, os pontos são sempre os mesmos. E as frases para você falar, deixa vir, tá? Pode ser simplesmente aquele sentimento que você tá sentindo, ok?
Então agora nós vamos fazer outra rodada, só que com esse poder, com essa força. Eu solto e deixo ir, liberando de você, do seu emocional, enfraquecendo essa força, esse poder que você deu para aquele evento, esse poder que você deu para a atitude do outro, esse poder que você deu para a palavra do outro, que te machucou tanto ali dentro, mas é do outro. Esse poder que você deu para aquela experiência que você interpretou como negativa. Então você solta e deixa ir. Durante o dia, quando tiver algum medo, tiver alguma experiência negativa, olha para esse sentimento negativo e faça isso. Ah, me deu ansiedade, solto e deixo ir a ansiedade, solto e deixo ir a ansiedade, solto e deixo ir a ansiedade. E se puder, melhor ainda, vai batendo nos pontos, solto e deixo ir a ansiedade. É um exercício prático e eu vou confessar para vocês, eu já disse para as minhas profs também lá na escola, e eu faço isso quando eu vou fazer xixi. Enquanto eu estou sentada no vaso, dá tempo para uma rodada e aí eu faço. O que eu estou sentindo agora? Ai, estou um pouquinho ansiosa. Solto e deixo ir e faço uma rodada e volto para o trabalho. Gente, extremamente eficaz. Então vamos lá, a rodada para o solto e deixo ir, ok? Solto e deixo ir o meu medo do futuro. Solto e deixo ir o meu medo da morte. O meu medo de morrer e deixar os meus filhos. Solto e deixo ir o medo de altura. Solto e deixo ir o medo da solidão. Solto e deixo ir o medo da rejeição. Solto e deixo ir o medo do desemprego. Solto e deixo ir o medo de passar necessidade, de passar fome, de não ter dinheiro para pagar as minhas contas, meu aluguel. Solto e deixo ir o medo da solidão, de meus filhos me deixarem, de meu esposo me deixar. Solto e deixo ir o medo do enfrentamento, o medo das brigas, seja em casa ou no trabalho. Solto e deixo ir o medo de algum acidente de carro, na rua ou algum acidente doméstico. Solto e deixo ir o meu medo de procrastinar e não ser a melhor versão que eu posso ser. Solto e deixo ir o medo da preguiça, que não me deixa eu fazer movimentos de melhora para eu semear hoje para amanhã ser melhor. Solto e deixo ir o meu comodismo e não querer cuidar as minhas dores emocionais. Solto e deixo ir o meu vício de culpar os outros, de culpar o mundo pelas minhas dores emocionais, e aí eu não faço nada, porque se o outro é culpado, eu não tenho o que fazer. Solto e deixo ir o meu medo de me piorar emocionalmente falando e de não evoluir. Solto e deixo ir. Solto e deixo ir os meus medos. Solto e deixo ir. Solto e deixo ir. Aperta aqui no pulso, inspira e solta o ar, soltando o pulso. Vai lá. Mais uma vez, forte. Terceira vez, forte. Respira normal. Inspira, te harmoniza contigo mesma. Enquanto vai te harmonizando, tome posse dessas palavras poderosas, desse pacto que você faz com você mesma. E você vai dar o seu nome, ok? Eu vou dizer eu e você diz o seu nome, ok? Você toma aqui. Meus problemas são os botões. Desculpe aí. Eu, Isabel, em posse plena da minha mente, das minhas forças internas e das minhas emoções, declaro neste momento ao meu subconsciente e a todo o registro das minhas memórias emocionais que não possuo mais vínculo nem comprometimento com nenhuma situação ou pessoa do meu passado que me causou emoções negativas. Eu afirmo
que minha mente e meus pensamentos não ficarão mais presos, não ficarão mais travados ao que vivi. Eu elimino de dentro de mim todo sentimento de dúvida, de inconformidade, de culpa, de mágoa, de medo, de acusação, de responsabilizar os outros pelo que eu sinto e pelo que eu vivo. Eu limpo todo trauma, todo bloqueio, toda dor do meu subconsciente, criados por experiências mal digeridas, mal interpretadas por mim. E declaro que todos eles são transmutados em aceitação, sabedoria, coragem, perdão e amor. Eu aceito o passado como parte de minha trajetória de crescimento e de aprendizado. Eu liberto do meu corpo emocional as pessoas que não agiram como eu gostaria, que não souberam ou puderam ser melhores comigo. Eu liberto de dentro de mim as desilusões com as experiências que não atenderam às minhas expectativas. Eu me liberto do passado, corto todos os laços e vínculos negativos e permaneço apenas com aqueles que me ajudaram a ser melhor. Eu me liberto para viver o presente e construir um futuro seguro, de paz, feliz e pleno, porque eu mereço, eu sou merecedora, a partir de todo o aprendizado que eu obtive. Assim é, está feito, está feito. Esse pacto foi escrito por Alexandre Gruber, gratidão. E se serviu para você, deixa coraçõezinhos. Como é que você está? Está diferente do que começou? Sim. Se serviu, se você acha que essa live, esse vídeo pode servir para mais pessoas que você ama, encaminhe. Gratidão pelos coraçõezinhos. Gratidão por você ter estado aqui. Gratidão por você ter confiado em mim nesse processo. Precisando mais, me procure, querendo limpar exclusivamente dores emocionais que você tem e que você não consegue se libertar e não consegue destravar. Pare de sofrer, busque ajuda, dê-se esse presente, que esse presente é o melhor do mundo. Pensa, você poder se dar de presente a libertação emocional. Não tem presente mais gostoso. Então, se algo te perturba, se algo te atrapalha para tu ser melhor a cada dia, me procure, vamos eliminar tudo isso. Gratidão. E envie essa live, envie esse vídeo, depois você o encontra lá no IGTV. Assim que eu conseguir também vou postar no YouTube. Me procurem lá, o meu Instagram, você já tem, o meu YouTube com o meu nome, qualquer coisa às ordens. Viva feliz, viva em paz, porque nós viemos para ser felizes. A felicidade não é só um rótulo no para-choque de caminhão, não. É possível estar em paz o tempo todo, gente, é possível. Gratidão, obrigada a você que esteve aí. Gratidão imensa. Um beijo, uma boa noite de sábado. Ficam com Deus.